Com a lingona pra fora, tipo Jane Simmons. Loucão, mira. Ia ser massa, ó. Ia ser massa, bicho. Mas ele fez esse post na zoeira e as pessoas já começaram aqui, rapaz, se candidata mesmo. Danilo Gentili 2022. Eu faço campanha pra vocês de graça. Eu entrego até panfleto na rua e tudo mais. Você vê como as pessoas estão desesperadas por um outro nome, né? Porque ficar entre Lula e Bolsonaro não dá, pô. É um negócio assim absurdo. E por mais que seja uma zoeira, eu cheguei e falei assim, ó, se é para ser assim, eu tô dentro. Eu tô dentro. Por mais que seja uma zoeira, a gente sonha, né, cara? A gente sonha com um país um pouco melhor. O que eu faria se fosse presidente da República? É isso que eu vou falar para vocês aqui. E aliás, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui. Que mesmo que seja, mesmo uma brincadeira, mesmo uma zoeira, a galera falando, eu voto em você, Danilo Gentili 2022, Dando Moura, chapa. Cara, a força que vocês me dão aqui no canal é muito importante. Sem vocês, não ia dar para continuar. Então, assim, eu agradeço muito a cada um de vocês que está aqui. Verifique o gostinho, chininha, inscrição no canal. E quando ele faz uma brincadeira assim, a gente até sonha, né? O que eu faria se fosse o presidente da República? Né? O que eu faria se estivesse lá? Eu vou compartilhar isso com vocês. A primeira e mais importante coisa não é aquilo que eu faria, é aquilo que eu não faria. Certo? O presidente da República, a principal função dele é não encher o saco do cidadão, não deixar a vida do cidadão mais difícil do que ela já é. Essa é a principal função. Se você esquecer que existe um presidente da República, significa que ele está fazendo bem o seu trabalho. Então a primeira coisa não é aquilo que eu faria, é aquilo que eu não faria, entendeu? Então eu jamais sancionaria essas leis que favorecem a corrupção, que foi o que Jair Bolsonaro fez. Que foi sancionar a restrição na delação premiada. Para você ter uma ideia, uma lei como essa, se ela vigorasse na época do Lula, Palocci jamais poderia fazer uma delação. Delcídio jamais poderia fazer uma delação. O povo da Odebrecht jamais poderia fazer uma delação. E o mito, com a sua caneta, ato dele, de mais ninguém, sancionou a restrição na delação premiada. A restrição na prisão preventiva, temendo que o seu filho, Flavinho Onca, nos escândalos da rachadinha fosse preso, ele restringiu a prisão preventiva. Ele sancionou uma emenda do Freixo, do PSOL, que foi o juiz de garantias, e o Supremo Tribunal Federal está com ele na manga para soltar a qualquer hora. Se eu fosse presidente da República, bicho, eu jamais colocaria um petista na PGR. Um cara que deu festa pro Zé Disseu e aplaudido por toda a esquerda, que deu há pouco tempo atrás uma entrevista na TV PT dizendo como ia destruir a Lava Jato. Não é o que eu faria por vocês, é o que eu não faria. Eu não colocaria o nome do Centrão no Supremo Tribunal Federal, porque um povo que anseia por justiça tem um Cássio Nunes, que era o nome de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é acusado de lavagem de dinheiro, de corrupção tal no Supremo. Você imaginem um Supremo com Sérgio Moro e Thompson Flores lá. Só nisso eu tenho certeza, só de fazer isso eu tenho certeza que o dólar não estaria a 5,60. Porque a primeira coisa que o investidor vê em um país é a credibilidade jurídica, a tranquilidade jurídica para investir. Se a Suprema Corte é assim, é do jeito que está, como é que você vai investir uma grana aqui? Inclusive a OCDE, olha, isso aqui é inédito na história da OCDE, certo? Criou uma comissão só para investigar os retrocessos no combate à corrupção que está acontecendo no Brasil. O órgão internacional fez isso, bicho, a OCDE, que é importantíssimo para o comércio do Brasil. Só de fazer isso, eu tenho certeza que o dólar não estaria a R$ 5,80, estaria a R$ 4,70. Mas o que eu faria hoje, diante da crise de hoje? O que eu faria se eu fosse presidente da República?
Ou se eu fosse o vice-presidente aqui do Danilo, eu ia, meu irmão, eu ia atazanar esse cara até que isso acontecesse. Eu jamais deixaria isso. Não falar assim, meu irmão, não quero saber não, eu vou para casa, tá? Eu vou para casa, seu palhaço, você me chamou aqui para ser vice-presidente da República, você coloca um Cássio Nunes no STF, eu vou para casa, eu renuncio do meu cargo, eu vou embora. E deixaria claro para a imprensa, né? Isso daí. Se eu fosse presidente hoje, o que eu faria? Eu convocaria, hoje, agora, eu convocaria imediatamente uma coletiva de imprensa para que eles pudessem filmar eu me vacinando. Tá aqui, ó, pessoal. Vamos lá, vamos todos atrás da vacinação, porque sem isso nós não vamos escapar dessa crise. Faria essa coletiva de imprensa, me vacinaria para inspirar o povo. O presidente ele tem que fazer isso antes, como fizeram os presidentes de todo lugar do mundo. A loucura só existe aqui. Eu faria um vídeo nos moldes do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, onde ele convoca a população para vacinação, falando assim, vocês não querem vacinação? Vocês são os idiotas, venham todos se vacinar, venham todos se vacinar. Se você não viu essa propaganda, assista. Tá? Primeiro-ministro de Israel convoca a vacinação, só você digitar aí no YouTube. Essa é a primeira coisa que eu faria, né? Eu reconduziria o Nelson Teich ao Ministério da Saúde. O plano que o Nelson Teich tinha do isolamento inteligente era um dos planos mais avançados e mais brilhantes que existia no mundo. No mundo. Não é nem o isolamento vertical, nem o isolamento horizontal. É o isolamento inteligente. Chamar todos os governadores e falar, olha, este aqui é o plano que ele está apresentando. O que aconteceu? Ele estava com esse plano na mão. Quando ele chegou com este plano pro Mito, o Mito falou, mas você quer cloroquina ou não quer? Cloroquina ou tubaína? Então tá fora do meu governo. Tá fora do meu governo. É absurdo. Aí chamou um capacho como Pazuello, chamou um outro nome que é um capacho também. Cara, é absurdo, né? Eu, pessoalmente, como presidente da República, toda semana eu iria pelo menos a uma UTI, ver como está a situação, toda semana, uma sexta-feira, toda semana. Se fosse o vice, falar, Danilo, nós vamos numa UTI, ver como está a situação, conversar com as pessoas, compartilhar como líder máximo da nação a dor dessas pessoas, e toda semana eu iria pelo menos em um laboratório, em uma farmacêutica, ver como está. Uma vez por semana, ir naquelas empresas que produzem a vacina, na Pfizer, na Johnson, etc., pessoalmente, para colocar na negociação o peso do presidente da República. Mas com certeza, cara, com certeza. Em Manaus, quando teve aquela crise de oxigênio, ir lá pessoalmente, compartilhar com a dor das pessoas, ir no cemitério e ver pessoalmente as covas sendo abertas. Faria isso. Cara, só nisso daqui o mundo vê o Brasil é um país sério. Só nisso aqui o dólar já abaixa 60 centavos. E na parte econômica, o que faria? Primeira coisa é o seguinte, cara, eu vou chegar para os caras e chegar para os melhores especialistas, chamar os melhores especialistas do mundo. Chama aqui todo mundo, cara, com opinião diferente. Chama Samidana, chama o Meirelles, chama a equipe econômica que elaborou o Plano Real, chama todo mundo e fala o seguinte, olha, nós precisamos do dólar a R$ 4,40 até chegar a R$ 3,90, que eu acho que é um preço interessante para ele. O que é necessário fazer? O que é necessário fazer? Eu acho que tem que aumentar a taxa de juros imediatamente. Ah, mas aumentar a taxa de juros? Sim, porque a taxa de juros mantida dessa forma é uma maneira artificial. Ela está sendo mantida dessa forma de maneira artificial. Se você aumenta a taxa de juros, entra mais capital estrangeiro dentro do país. Então o dólar abaixa. E as pessoas começam a ver esse reflexo na bomba de gasolina. Elas começam a ver esse reflexo na maioria dos produtos. Porque ninguém aguenta mais pagar R$6 em uma gasolina, né? Nós virando um povo de escravos. Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Talvez esse não seja o caminho, mas a equipe de especialistas precisa dar uma solução. E aí mostrar isso para o povo. Da mesma forma que o Mandetta fazia aquelas coletivas lá
a respeito da saúde no final da tarde, dá uma coletiva de imprensa com o presidente da República e com todos os grandes nomes da equipe econômica. Nós estamos fazendo isso. Nós vamos fazer isso. Aí, cara, o dólar baixando, o dólar chegando a um patamar aceitável, você veria o preço refletido na bomba de combustível imediatamente. Ao mesmo tempo, e que se tem que ver imediatamente, uma forma de colocar no Brasil uma usina de refino de petróleo que nos possibilite ser autossuficiente na gasolina, porque a gente importa a gasolina de fora. A gente importa, porque o nosso petróleo aqui não tem a densidade correta para fazer a gasolina, mas basta ter uma usina de refino para que se alcance isso. Mas eu posso estar errado? Posso. Só que coloca os especialistas para fazer. Coloca a melhor equipe possível. O governo Bolsonaro, cara, isso que eu não me conformo, ele tinha tudo para dar certo, bro. Ele tinha tudo para dar certo. Porque o cara tinha rabo preso com rachadinha, com esquema espúrio e tudo mais, como demonstram as investigações. Inclusive, Flávio Bolsonaro teve 2 derrotas no STJ ontem, né? Porque teve esse passado com rabo preso, virou uma marionete do Centrão, cara. Então, não custa a gente sonhar, né, cara? Não custa a gente sonhar. Isso eu faria com certeza, bicho. Só do investidor internacional ver um presidente da República tomando essas atitudes, eu duvido que o dólar não fosse para R$ 3,90. Eu duvido que o povo do mundo inteiro não quisesse investir o seu dinheiro no Brasil, porque seria o primeiro país a sair da crise. Se tivesse fechado aquele contrato com a Pfizer no começo, aquelas 70 milhões de doses, e não ido atrás de cloroquina, ivermectina, priquitolina, o país hoje estava saindo dessa crise. Nós não estaríamos ontem tendo que ver o maior recorde de número de falecidos que aconteceu num país. Foram 2.800, nós vamos chegar a 300 mil irmãos nossos que se foram numa pandemia como essa. Então assim, cara, por mais que seja uma zoeira do Gentili, nós estamos desesperados aí para um outro nome. Nós estamos desesperados com isso. Agora, se o grandão, se o branquelão quiser ser presidente da República, ele tem o meu apoio, ele tem o meu voto, e se ele me convocar para ser vice-presidente, eu vou. Eu dou a minha palavra, eu vou.